Braulio. Braulio, o que que houve por aí, meu irmão? Deu pau? Deu pau? Não. A gente precisa amar a Deus amando ao próximo, sabendo que o zelo do amor está na ação. Na ação para com o próximo. Não é a ação de se tornar cantor gospel, cantora gospel. Isso aí é uma profissão, é um negócio. Você podia cantar funk, rap, podia cantar com qualquer um, com qualquer grupo, em qualquer banda, podia cantar qualquer estilo musical e ser isso uma profissão e tirar o seu sustento daí. O estilo gospel é só mais um estilo musical. E é um negócio. Você vê que é um negócio importante para a Sony, é um negócio importante para Paramount, é um negócio importante para uma quantidade enorme de gravadoras chamadas seculares e também para aquelas que estão vinculadas apenas a cantores gospel, mas é um grande negócio comercial. Paga bem, paga muito bem, paga regiamente. É um dos grandes e melhores negócios de remuneração vinculadas à religião, é o negócio artístico, por exemplo, de música, ou de pregadores itinerantes que cobram cachê para ir de igreja em igreja. Estão ricos, a maioria deles. Cobram 10, 15, 20 mil por uma estada, um fim de semana. Tem gente que cobra 40, 50 mil. Ganhando uma grana. Esse tipo de ação não é a ação sobre a qual se está falando aqui no verso 11. O verso 11 diz, no zelo. Aí não é o zelo de ensaiar para cantar bonito e depois ganhar uma grana. Isso aí você não faz mais do que a sua obrigação. Mesmo se você fosse ateu, os ateus que eu conheço e vivem de música ensaiam muito. Tem muito zelo, porque eles precisam apresentar o melhor produto. Mas eu preciso saber que, diante de Deus, o zelo do amor está na ação praticada. E essa ação praticada precisa ser ação voluntária. Não é uma ação remunerada. Se alguém chega aqui e me diz que vai me dar um dinheiro, porque sabe que eu estou precisando muito, porque estou tentando terminar minha casa, fazer minha casa. Aí diz, você podia fazer um enterro e eu vou lhe pagar 5 mil reais e eu vou lá enterrar um defunto? Eu posso ir fazer o melhor enterro, com as melhores palavras e todo mundo chorar. Mas se o meu coração foi lá sem voluntariedade, de amor fraterno, de carinho, de compaixão, chorando com os que choram, se não foi assim, não há qualquer outra forma de que esse seja a manifestação de um amor que se concretizou em ações voluntárias. Por que não? Eu fui pago para ir fazer. Pago. Eu sempre tive um problema enorme com essa coisa de ser pago para fazer qualquer coisa. Por isso, eu fico muito, muito, muito feliz, porque a maior parte da minha vida eu não precisei de dinheiro que viesse de salários, de prebendas. Eu tive um período em que eu precisei no início da minha vida e agora, até há uns anos passados, quando aqui em Brasília eu fui sustentado pelo Caminho da Graça durante aproximadamente uns 8 anos, por aí, e depois eu fui tendo meu próprio modo de autossustentação, porque a alegria de fazer as coisas e a espontaneidade de dizer sim, de dizer não, dizer posso, dizer não posso, aumenta muito mais. E a alegria interior de saber que você está fazendo tudo e ninguém jamais
está olhando para você, imaginando que você possa estar fazendo aquilo porque você é assalariado para aquele objetivo, se afasta por inteiro. Você vai porque você ama ir, porque você pode ir, gosta de ir, e está tendo possibilidades de realizar. É uma ação de amor livre e espontânea. Esse é o verdadeiro zelo em amor. Conforme diz esse verso 11, no zelo não sejais remissos, relapsos. Ao contrário, sede fervorosos, dedicados, diligentes, de espírito, na mente, na consciência, na lucidez, servindo ao Senhor, no zelo com o qual você ama e nas ações que você pratica como um membro desse corpo vivo de Deus, de Cristo, no mundo onde cada um traz a sua parte e a ajusta para que a ação seja feita, carregada e vestida do amor mais bonito que a gente possa expressar. Aí tem uma quarta realidade que a gente precisa saber sobre o significado de amar a Deus de verdade. Eu preciso saber que a vida em Deus, preste atenção, eu preciso saber que a vida em Deus tem que ter atitudes para com a existência. Eu tenho que ter atitudes, eu não posso simplesmente me trancar num quarto e dizer que eu vou servir a Deus com portas trancadas. Como eu já vi muita gente, especialmente nos anos 60, 70, tinha aquele pessoal que dizia que só servia a Deus em intercessão. No início dos anos 70, apareceu um livro no Mundo, e que foi traduzido aqui no Brasil, eu creio que pela editora Betânia, chamado O Intercessor, sobre a vida de um cristão do país de Gales, na Inglaterra, lá em Wales, e que se dizia que ele era um homem de muita oração, e que ficava dias, meses no quarto, sem sair do quarto, em oração, e não saía para nada. Se alguém contasse alguma história de uma pessoa passando fome em algum lugar, ele ficava em oração, pedindo pão para a pessoa, e ele era chamado de o intercessor. Aí um monte de gente se candidatou a ser também intercessores. E eram pessoas que não saíam mais de casa. Aqueles que saíam e iam dar o pão na esquina eram considerados até carnais, porque tinham preocupações sociais. E gente com preocupação social, crente sempre foi crente, é uma coisa bárbara. Era considerada ação carnal, ação mundana. Isso é coisa para quem não tem Deus, é coisa para o Estado, é coisa para quem tem preocupações mundanas. Os pobres sempre os tereis convosco, Jesus disse. Então, para que ficar socorrendo o pobre, me diziam os crentes? A gente está aqui para interceder, não tem ninguém intercedendo, vamos interceder. Que outros façam, Deus vai levantar outros para fazerem. Mas esse é um espírito que até hoje está presente. O cara substituiu isso por cantar, depois da intercessão vieram os acampamentos. Então você só servia a Deus bem indo para acampamentos. Deus só ouvia orações em acampamentos. As pessoas só se convertiam em acampamentos. Só renovavam a fé num culto da fogueira em acampamentos. Aí depois veio o período do louvor. Tudo era louvor, 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 louvor. Aí depois o louvor se transformou num sacerdócio. Aí vieram os levitas, os levitas, os levitas. No início dos anos 2000, até 2010, 2000, só tinha levita. Tinha mais levita do que o resto das tribos de Israel. Todo mundo era levita, porque o levita não precisava fazer nada. Ele recebia o dízimo dos outros, ele comia a carne que os outros davam, os outros o sustentavam, todo mundo queria ser levita. Você lembra disso? Eu mesmo fiz muita brincadeira sobre os levitas aí no meu portal. Se você escrever a palavra levita,
você vai ver, como eu falei, desses levitas, a maioria dos quais levitavam em relação à realidade do mundo, não tocavam na existência humana por nada. E aí, do verso 12, e aí eu botei até o verso 21, mas na realidade eu queria diminuir. Verso 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Vejam como essa atitude de regozijar-se na esperança, ser paciente na tribulação e na oração ser perseverante, emenda com compartilhar as necessidades. Compartilhar as necessidades. A minha grande alegria, a minha grande esperança, maior do que todas, é a alegria da ressurreição, de saber que eu sou um filho da vida eterna. Mas, fora isso, nada me alegra mais do que ver pessoas entendendo e praticando o amor de Deus como realidade prática. A esperança deles anda na direção de realizar o que é bom. Eles perseveram e não desistem nunca na direção de realizar o que faz bem. E o coração deles é paciente nas dificuldades e nas tribulações, porque eles não vão voltar atrás em relação aos compromissos que assumiram na vida. Isso inclui totalmente o próximo, sempre. Compartilhando necessidades, praticando a hospitalidade, ficando alegre com os que se alegram, chorando com os que choram. Eu exerço a minha espiritualidade. A espiritualidade do Evangelho é tanto mais profunda, é tão mais alta e elevada, e é tão mais dilatada, quanto mais ela se dilate na direção desse amor que perdoa, que inclui, que socorre, que hospeda, que acolhe, que tem meios e favorece os que não têm. Quando ele se manifesta assim, é amor a Deus. Como eu disse, só não pode ser assim se eu estiver exilado num lugar sem ninguém. Do contrário, se não for assim, é mentira. É mentira. Aí vem uma quinta coisa que eu quero que você guarde e anote. E anote. Ela vai nos levar até o final de tudo que está dito aqui. Olha só como prossegue dizendo: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, ao invés de serdes orgulhosos. Veja como tudo passa pelo próximo. Porque diante de Deus não dá para eu ser orgulhoso. Eu sou orgulhoso no meu nível, onde eu meço e digo, eu sou maior do que ele. Ou eu sou invejoso no meu nível, onde eu olho e digo, ele é maior do que eu. Mas só o diabo, só o Satanás é que olha para cima e diz, eu vou ser maior do que Deus. Embora haja hoje em dia algumas pessoas que estejam no caminho, como diz o bispo Arnaldo, o apóstolo Arnaldo, de se tornarem vice-deus. E tem gente que está lá, na concorrência. O diabo quis ir acima de Deus. E tem gente que sofre de síndrome de Lúcifer. Mas veja como tudo que diz respeito a Deus desemboca no próximo. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Tem que haver uma atitude socializante de amor fraterno, de uns para com os outros. É claro que tem gente de quem eu gosto mais, porque eu tenho mais afinidade. E a vida é assim também. Até Jesus teve gente com quem ele teve mais afinidade. Mas ele amou o mundo e gostou muito de alguns. Eu tenho o direito de gostar de alguns, mas eu sou chamado a amar a todos. Ao invés de ser orgulhoso, supremacista, eu devo condescender, eu devo me solidarizar com aquilo que é simples, que é humilde, que traz o humus da verdade, da sinceridade no encontro com o próximo.
Eu não devo me tornar sábio aos meus próprios olhos. Essa é uma das coisas mais horrorosas que existem. É quando a gente pensa que realmente não precisa do outro para nada. Não pede socorro a ninguém. Eu já vivi assim alguns anos na minha vida. Tinha uma área da vida em que eu pedia ajuda, mas tinha algumas áreas da vida em que eu não pedia ajuda. Isso acabou, graças a Deus, em mim. Eu não peço ajuda para todo mundo, especialmente ajudas que têm a ver com o meu íntimo, porque, infelizmente, elas se transformam em fofoca, e não em oração, e não em compartilhamento. Mas eu peço a algumas pessoas nas quais eu confio, e compartilho com elas as minhas necessidades, e busco ser condescendente com tudo que seja simples, humilde, tudo aquilo que seja realizado com o valor da capacidade de cada um, dando o melhor que tem. É com isso que eu tenho que me identificar, condescender com esse tipo de realidade, de virtude. Troque o orgulho pela condescendência com o que é simples e humilde. Jesus gosta disso. E mais, não torneis a ninguém mal por mal, porque se vocês fizerem isso, vocês estão trabalhando com os instrumentos de Satanás, e os fins não justificam os meios. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Como Jesus disse, quem não é contra vós outros, já é por vós outros. Se não estiverem perseguindo vocês, já estão fazendo um grande favor. Não procure brigas. Não pegue um cão que vai passando pelo rabo. Ele pode morder você com raiva. Se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todos os seres humanos. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, dizendo, agora eu tenho um pretexto para dar o troco, como eu vejo tanta gente dizendo e fazendo. Isso nunca tem justificativo. Vingança nunca veio de Deus e nem virá. A vingança tem um pai. Quando é praticada de um ser humano contra outro, o pai é o diabo. Só quem tem o poder de vingar sem fazer mal, vingar para o bem, porque é o único que tem o poder, a consciência, a luz da verdade absoluta para trazer juízo, é meu Pai que está nos céus. Por isso, o que está dito é não vos vingueis a vós mesmos. Essa é uma decisão que eu tomei e aprendi com meu pai na prática dele. Mas um ano depois, vendo que ele não se vingava de nada, ele não dava troco nenhum. Nenhum. E ele morreu sem dar troco nenhum para ninguém. Ele não tinha nem coragem de dizer, olha, venham cá, eu bem que falei, eu adverti, eu disse, mas vocês quiseram ir. Ele tinha até vergonha de estar certo. E se o bando dos equivocados voltasse, ele diria no máximo, olha, o que foi feito já foi feito, vamos consertar. Eu aprendi com ele e tenho a alegria de ter chegado a esse dia da minha vida sem me vingar de ninguém. E o Senhor foi misericordioso para comigo. Porque eu passei um período curto, com meu coração cheio de amargura, durante cujo tempo eu podia ter praticado muitas vinganças. Muitas. A bola vinha quicando todo dia, era só chutar. E eu, pela misericórdia de Deus, fui poupado de praticar esse mal contra os outros e contra mim mesmo. Não vos vingueis a vós mesmos, ó amados, não vos vingueis.
Eu acho isso absolutamente extraordinário. Mas dai lugar à ira. Que ira? A ira de Deus. Entregue a Deus. Entregue aos céus. Deus é real. O cara que se vinga a si mesmo é aquele que não crê em Deus. Mas quem crê em Deus tem todas as razões da lógica do Evangelho para não se vingar a si mesmo, ao contrário, para entregar a Deus. Dar lugar, sair da frente, sair desse lugar de vingador e deixar que Deus seja Deus entre mim e o meu próximo, entre mim e o mundo, entre mim e todos. Mas não se vingue. Tem um monte de gente aqui que aprendeu a se vingar e acha que é um direito, desde que o outro deu pretexto elevado bastante para você praticar a pior vingança que você consiga e diga: eu só fiz porque fui provocado. A culpa foi dele, não é o que você diz. E não é o que foi ensinado muitas vezes até na sua comunidade de fé ou de perversão da fé. Pelo contrário. Esse pelo contrário é maravilhoso. Aí Paulo cita Provérbios. É um pelo contrário que deveria estar entre aspas o que é dito aí, porque vem do livro de Provérbios essa afirmação maravilhosa. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, teu inimigo. É claro que provavelmente o teu inimigo não vai ter fome, mas ele está falando aqui numa situação histórica em que às vezes era assim. Você ficava sabendo que o seu inimigo estava mal, tinha falido. E ao invés de se alegrar, de fazer uma festa, você manda pão, você manda vinho, você manda água. Se ele não for entender o seu ato, use alguém que ele nem sabe que tem a ver com você. Você não precisa cobrar direito autoral para não humilhar aquele que foi mal com você. Se ele não puder receber direto de você, use alguém, mas mande. Seja Deus na vida dele, que faz o bem sobre maus e bons e não cobra direito autoral nenhum. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim fazendo, olha qual é o recurso que eu tenho do amor. O amor de Deus me ensina nessa relação com o próximo a não me vingar, a não cobrar mal por mal, a não tratar mal com mal, ao contrário, fazer o oposto. Porque se eu fizer o oposto, eu vou acumular brasas vivas. Você já imaginou o que é carregar uma coroa de brasas na cabeça? Essa imagem de brasas vivas na cabeça é a imagem da consciência em estado de incêndio angustiado. É a consciência queimando pela culpa de ter feito mal a quem só te desejou o bem, a quem não pretende nenhum mal contra ti. Tem provado, tem manifestado, e a consciência vai entrando em estado de constrangimento, porque você fez o bem e não divulgou, você não publicou, você não publicizou, você não fez nada disso. Não contou para a mão direita o que a esquerda fez, não se gloriou nem com a sua mulher, nem com o seu marido, não contou vantagem em lugar nenhum, não disse para ninguém: viu, fez tudo isso, agora está precisando de mim, e eu vou, porque eu sou gente boa de Deus. Perdeu tudo, meu amigo. Tem que ser no silêncio. No máximo, o outro é que tem que ter o discernimento ou a graça de perceber que isso está vindo do seu amor puro, não orgulhoso,
sem soberba, que condescende com quem é humilde, que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, porque você tem um coração hospitaleiro, agasalhador, que não cava fossos, não ergue muros. Esse é o espírito do amor de Deus. E ele só pode ser praticado, isso só é possível se não cremos que os fins justificam os meios, como termina o texto no verso 21, dizendo, mais uma vez, ele diz aqui em cima, detestai o mal, apegando-vos ao bem, ele repete com determinada insistência o perigo da gente sucumbir ao mal, vingarmos-nos a nós mesmos. E conclui dizendo, não te deixes vencer do mal, porque quando você se vinga, o mal venceu. O mal venceu. E não adianta dizer para anjos, nem para Deus, que você fez isso porque foi obrigado, porque também tiraram você do sério, de tal forma que você usou do mal para poder se vingar. E aí não percebeu o que outros têm dito de uma maneira poeticamente bonita, mas de modo algum sem precedência. Nietzsche, por exemplo, disse que você não deve ficar olhando tão fixamente as trevas e o abismo, porque senão eles vão olhar e falar de volta com você. Do ponto de vista da construção da imagem, é lindo. Agora, o Evangelho, e antes do Evangelho, a Bíblia, em vários lugares do Velho Testamento, mesmo do Velho Testamento, mesmo do olho por olho, dente por dente, a ênfase estava na prática da misericórdia, que se estendia por muito mais, que tinha durabilidade de 1000 gerações. O privilégio de quem tinha poder era ser bom, era ser generoso e não perverso. O que o Provérbios diz é isso aqui. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A grande bem-aventurança da vida é praticar bondade e misericórdia todos os dias da vida. Os profetas estão cheios da denúncia de que os fins não justificam os meios. Não dá para você continuar a ser a mesma pessoa se você usa o mal a pretexto de que com ele você está vencendo um outro mal maior. Como hoje faz parte da ideologia que vem sendo anunciada, antes ela vinha sendo, os fins justificam os meios. A gente deu uma roubadinha, mas também vejam quantas pessoas a gente tirou da linha da pobreza, ou isso ou aquilo. Aí depois vem outro modo de governo, em que odeia, ensina o ódio, a raiva, o exilamento, o ostracismo, o não direito dos não iguais, que tenta criar uma espécie de república religiosa de ayatolás evangélicos, que privilegia igrejas, que perdoa bilhões de reais de dívidas, que deveriam ser pagas como benefício colocado em favor do pobre. A maioria dessas igrejas que devem bilhões são ricas. São algumas das empresas mais ricas do país, são igrejas. Mas em nome de que se está fazendo isso por igreja, em nome de Deus, em nome de Jesus, se pratica todo dia o mal, dizendo que é para evitar um mal maior. Não, a gente quer armar todo mundo na sociedade, porque aqueles que a gente não gosta vão ter medo. Se a gente perder o nosso poder de governo, a gente tem como ameaçar o resto da sociedade, porque nós temos multidões de pessoas e seguidores armados para imporem a nossa causa, na força, na brutalização, na raiva. Não importa o que seja,
pode ser cloroquina, que ao invés de salvar, mata. Mas a ideologia diz que a gente vai praticar isso para economizar um dinheiro que a gente não quer gastar com saúde. 600 mil pessoas mortas é um saldo pequeno. Diante de tantos desempregados, é um saldo muito pequeno. E aí, em nome de um saldo menor, a gente diz que está pegando e fazendo coisas em favor de uma necessidade maior, quando, na realidade, o que pode haver pior do que a morte? Os que estão sobrevivendo estão felizes porque passaram por isso até aqui e querem comer, mas não querem morrer. Os fins nunca justificam os meios, nunca justificaram, nunca justificarão. Não vos deixeis vencer do mal. O texto aqui conclui de maneira íntima e pessoal. Não te deixes, você com quem eu estou falando aqui, não te deixes vencer do mal. Mas vence o mal com o bem, com o bem. O que eu estou dizendo aqui, eu sei que não é dito nas igrejas. Raramente. Se eu pedir para você se manifestar aqui, levantando a mão, quando eu digo que o que eu preguei aqui agora, ou que eu prego praticamente todos os dias, tendo o privilégio de repetir as coisas eternas, para alguns podem até parecer as mesmas, para o coração que entendeu pela primeira vez, é boa nova eterna. Um dia você, ouvindo isso, já disse: meu Deus, como eu estive enganado tantos anos, obrigado por tu estares me libertando. Portanto, não considere a palavra que libertou você há um tempo atrás como coisa menor. Ela continua a ter o mesmo poder libertador, só que hoje está ajudando a outros que não tinham compreendido por uma razão simples. Você também não tinha. Porque aquilo que a gente chama de igreja, entre aspas, na maioria das vezes, não ensina o que você está aprendendo aqui. Seja desprezada. Que o evangelho, o único, que não é uma palavra pregada em nome de Jesus ou que fala em Deus, é a palavra que Jesus viveu, que encarnou, que ensinou, que mandou praticar. É a única que eu tenho que encarnar. E não há pretexto para que dela eu possa me desviar, sob pena de que o juízo se volte sobre mim mesmo, quando eu sucumbo ao mal como instrumento de justicismo contra o meu próximo, querendo fazer valer a imposição dos meus sentimentos, ideias, caprichos e morais, e me torno mal, pior do que aquele que eu julgo. Me deixo vencer pelo mal. E, em nome do bem, me torno um ser horroroso, perverso, maligno, mentiroso, asqueroso, nojento, orgulhoso, ceboso de soberba, egoísta, inimigo do bem, amigo dos prazeres, ao invés de ser amigo de Deus no Evangelho. Acorda-nos e salva-nos desse engano. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.